Então vamos embora, povo. Vocês reclamam pra caramba que querem geopolítica. Falam, mas Mayara, quando que a gente vai estudar geopolítica? Agora, meu filho, ó, chegou a hora. Você aproveita. Pega uma pipoca aí pra comer. Aproveita que eu não tô comendo, você come aí uma pipoquinha e vai assistindo. Vamos lá. Aspectos gerais, pessoal. Pois bem, vamos então falar fazer uma contextualização para você entender, né, o que é essa região, quem são essas pessoas loucas que estão fazendo guerra toda hora, né? Tirar esses estereótipos doidos que a gente tem do povo árabe, beleza? Então vamos lá. Ó, nessa área, Oriente Médio, pra você que tá perdido, estamos falando de Oriente Médio, tá? Pois bem, nessa área se desenvolveram diversas religiões, tá? É uma região que tem um marco do surgimento das religiões muito forte, tá? Então, ó, nós temos aqui o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Isso faz com que esse local seja um amplo complexo cultural. Jerusalém, principalmente, né, a cidade mais importante religiosa, né, nós temos aí uma das cidades mais antigas do mundo considerada sagrada, né, para essas três religiões que a gente falou, né, os cristãos, os judeus e os islamitas, beleza? Então, gente, só para vocês se situarem, muita gente não sabe, fica perdida, tá? Islamismo, tá? É a religião que vai estar atrelada aos muçulmanos, tá? Os árabes não têm relação direta com a religião. Os árabes são a questão da classificação da etnia, né? Dessa população que vive nessa região. Os árabes, tranquilo? Então, por isso que não necessariamente todo árabe é muçulmano, tá? A gente tem aí, de certa forma, pessoas que vão viver nessa região, mas que não necessariamente vão ser islâmicos, não vão ser muçulmanos. Eles podem ser judeus, eles podem ser cristãos, tá? Então você tem aí uma mescla de ideologias religiosas, né? E que são, por muitas vezes, religiões, às vezes, muito extremistas dentro, né, de um grupo, de um núcleo dentro dessas regiões. Desculpa. Então, isso vai acabar gerando aí conflitos de interesses, né? Principalmente pela questão da territorialidade, do sagrado, né? Isso vai trazer aí diversos conflitos por essa região. Então, vamos lá. Nós temos, além da questão aí da religião, nós temos a geografia física, uma região que possui um deserto, né? O deserto da Arábia, na Península Arábica. Então, como um todo, essa região ela vai ser muito seca, você vai ter uma baixa umidade relativa do ar, tá? Você não vai ter uma circulação muito grande de umidade, logo você vai ter uma quantidade, né, um contingente de pluviosidade mais baixo, áreas mais secas, né, muito calor, muito quente. Então, a água nessa região vai ser escassa e também temos o controle das bacias hidrográficas ali também muito restritas a determinados grupos e a determinadas regiões. Então, isso acaba sendo um fator muito decisivo na questão do recurso natural da água nessa região. Bom, a principal atividade econômica é a questão da exploração do petróleo, né? A gente sabe que nessa região a gente tem aí diversas jazidas de petróleos, né, de exploração, onde tem um grande contingente e que vai abastecer, né, internacionalmente, né, os países por essa commodity, né, que vai ser, né, uma grande descoberta para a questão energética, né, principalmente no deslocamento, né, da população. Então, é um grande bem, né, que a gente percebe que, principalmente, né, no século XX, você vai ter disputas mais fervorosas, né, a partir desse descobrimento, né, desse recurso. Há na região uma má distribuição de renda, porque você tem uma grande concentração de pessoas ricas, né, líderes principalmente políticos, líderes ligados às heranças, né, dos grandes impérios, né, famílias ligadas às grandes heranças dos impérios da região, Império Persa, né, da Mesopotâmia, o Império Turco-Otomano, enfim, você ainda vai ter ali grandes riquezas acumuladas e, atualmente falando, né, das grandes petrolíferas, né, dos países pertencentes ao OPEP, os grandes donos das empresas petrolíferas também vão concentrar uma riqueza muito grande, né, os sheiks árabes ali da região, né, vão concentrar muito ouro, enquanto você vai ter uma grande parte também da população, né, com uma desigualdade muito discrepante entre essa riqueza, essa exuberância toda, né, tendo então ali pessoas que vão
como a gente mencionou aqui em cima, né, que não vão ter nem acesso à água, por exemplo, ou que vão estar sofrendo com as guerras civis que vão estar acontecendo nesses territórios. Então, a má distribuição de renda, a discrepância, né, das desigualdades ali, ficam muito marcantes nessa região. O Oriente Médio é uma das regiões mais conflituosas do mundo, isso acontece por sua história e também por causa da sua posição que ocupa no contexto geopolítico mundial. Isso muito atrelado pela questão que a gente falou, né, do petróleo, né? Afinal, o petróleo é um recurso, ele é um bem material natural, né? Então, se existe ali a possibilidade de extração desse recurso, não há domínio, né, que controle aquele território, né? Você, de certa forma, precisa organizar muito bem e controlar para que ninguém de fora, né, os países imperialistas, né, historicamente falando, não controlem essa região, né? Afinal, a descoberta do petróleo e o desenvolvimento dessas técnicas só vão acontecer num período mais recente, não num período colonial. Devemos salientar que grande parte dos conflitos envolve a conquista de territórios e questões religiosas pelos próprios países que compõem o Oriente Médio. Lógico, existem... Eu tô tampando pra você ver. Ó, deu para ler agora, né? Pois bem, lógico que existe influência externa, né? Isso tudo só de fato acontece porque existem países que estão interessados nesse território, né? E vão incentivar e financiar esses conflitos. Mas muitas vezes o estopim das guerras acontece internamente mesmo. E vocês vão perceber isso, né, nas nossas próximas análises. Perfeito? Tranquilo? Vocês não se incomodam de beber uma aguinha não, né? Então tá. Então, enquanto eu passo aqui pro próximo slide, você também vai bebendo sua aguinha. Vamos lá? Então, olha só, o que eu queria que vocês analisassem comigo nessa aula de hoje. Que eu quero que vocês olhem o seguinte. A gente vai falar sobre essa questão do petróleo, a importância dele como recurso e também situar alguns principais conflitos, né? E o contexto, né, de como isso tudo surge, como isso tudo acontece. Tranquilo? Então, começando pelo petróleo. Aqui, de fato, nesse gráfico a gente consegue visualizar onde estão as maiores reservas, né, de petróleos, né? A gente tem aqui um gráfico em bilhões de barris, tá? E aqui está dizendo onde você tem as maiores reservas desses barris. A gente tem aqui principal destaque da Venezuela, que, olha só, meu Deus, não faz parte do Oriente Médio, tá? A Venezuela, como nós já vimos na nossa aula de Américas, né, faz parte da América do Sul, nosso vizinho aqui, né? Então, ó, a Venezuela, ela é a maior provedora de barris de petróleo, né, do mundo. Mas ela também faz parte de uma organização que foi construída por basicamente, né, os países árabes, que é a OPEP, tá? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Porque percebe só, eu tenho aqui, ó, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes. Então, assim, a gente tem os principais fornecedores, né? Desculpa, os maiores reservas, também vão ser fornecedores, né? As maiores reservas, né, de barris de petróleo do mundo vão estar concentrados nessa região, em grande quantidade, né, no Oriente Médio. Então, as reservas mundiais estão muito concentradas nessa região. Então, você tem aí um fator econômico e político, né, com a descoberta, né, e o avanço das técnicas para extração do petróleo nessa região, né, que vai fazer com que na década de 60, esses países do Oriente Médio, né, lembrando que em 1960 a gente está num período de contexto da Guerra Fria, né? Então a gente tem influência aí americana e da União Soviética em diversas regiões do mundo. E o Oriente Médio vai ser também um dos lugares chamariscos, né, para isso, principalmente por conta aqui do petróleo. Então eles constituem, né, na década de 60, a OPEP. Para que eles vão criar essa organização, Mayara? Para poder controlar o valor em que vai ser vendido os barris de petróleo, para que eles consigam se organizar e formar um cartel. Lembrando de vocês, o cartel é quando a gente combina preços, né, numa prática monopolista, né, do mercado, para que a gente possa combinar preços e jogar os preços lá para cima, onde todo mundo que esteja vendendo aquele determinado produto saia com lucro, né, dos investimentos dos tradicionais, né, ocidentais, né, Estados Unidos, ó, Canadá,
alguns países europeus, eles vão fazer o seguinte, eles vão fazer essa união, já que eles detêm o poder natural, né, da exploração, e vão jogar os preços lá para cima junto com a Venezuela, tá? Isso acaba gerando aí até a crise, né, do petróleo, 1973, enfim, mas fica aí para outra aula, né? Mas enfim, é uma disputa que realmente tem grande importância, né, nessa dinâmica territorial. Então, as reservas de petróleo estimadas, especialmente na Arábia Saudita e no Irã, estão entre as maiores do mundo. E o cartel internacional do petróleo da OPEP é dominado por países do Oriente Médio. Ah, Mayara, mas por que você está mostrando isso? Porque eu quero mostrar o seguinte para você. É o seguinte, de onde a Arábia Saudita importa suas armas? Eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar para você que a posição da Arábia Saudita aqui, como a segunda maior produtora de petróleo, e do Oriente Médio, a primeira, né, e com distância, né, entre a Arábia Saudita e o Irã. Nós temos um grande aliado aí, né, dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos percebem, né, já pensando nesse mesmo no seu expansionismo, né, da Guerra Fria, do capitalismo, ele percebe que ele precisa ter um aliado territorial nesse local. A gente vai ver aí nos próximos episódios, né? Mas a gente percebe que ele tem em Israel uma base muito consolidada, né? Pela questão do judaísmo. E também ele vai consolidar a sua amizade interessada no petróleo, né? Com a Arábia Saudita. E o que ele ganha com isso, né? A troca, né, dessa facilidade de comércio dos petróleos, dos barris de petróleo da Arábia Saudita, diretamente para os Estados Unidos em maior estoque, em maior quantidade, de uma forma mais facilitada, né, ele vai fazer esse acordo financiando, então, armas, né, de uma forma mais barata, de uma forma mais facilitada, né, de uma forma mais, uma condição bélica mais fortificada para a Arábia Saudita. E olha só, pessoal, o quanto que os Estados Unidos importam armas para a Arábia Saudita. Eles compram mais da metade, né, dos Estados Unidos e Reino Unido também. Então, a Arábia Saudita, a Arábia Saudita, apoiada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, né, maior da Europa, intervém militarmente na região do Oriente Médio. E é aí, ó, que você tem a sacada geográfica territorial dessa questão do Oriente Médio que a gente vai iniciar, né? Os Estados Unidos, ele se aproveita da geograficidade dos territórios para se aliar, né, e se manter bases bélicas, territoriais, né, estadunidenses próximas a essa região, tá? Então, a Arábia Saudita, ela vai ser uma região muito próxima da constituição, né, de uma indústria bélica americana no Oriente Médio também, tá? Então, finalizando essa questão da entrada, digamos assim, do interesse dos Estados Unidos na região, é que eu começo a trazer aí no próximo bloco de vídeos para vocês a questão dos conflitos, tá? Da região do Oriente Médio, como a gente falou, tranquilo? Perfeito, pessoal? Espero que esteja tudo indo bem aí com vocês, tá? Vamos fazer aí essa pausa e a gente vê nos próximos blocos de vídeos um pouquinho desses conceitos, desses conflitos.